Bom, pessoal, vamos iniciar então a nossa live para não correr perigo lá no final da gente de repente perder alguma coisa e faltar tempo e o Insta cortar a gente. Ô Nathalie, seja bem-vinda. Bom, pessoal, oi Aline, boa noite. Então vamos lá, pessoal. Eu vou deixar um tempinho no final para as perguntas, ok? Então, caso alguém tenha alguma pergunta para fazer, se quiser fazer durante a live, não tem problema, que a minha esposa vai estar anotando as perguntas e depois eu respondo no final, ok? Só para não perder o raciocínio aqui, beleza, Renan? Bem-vindo, velho. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo hoje, essa live aqui nesse tempinho friozinho. Bom, então o nome da live, Conexões no Momento Desconexo. Por que conexões no momento desconexo? Por que eu escolhi esse nome? Bom, conexões porque nós hoje estamos mais conectados do que nunca, mas ao mesmo tempo desconecto porque nós estamos perdendo um pouco desse contato humano, né? Nesse momento que nós estamos vivendo de alta tecnologia. Boa noite, William, tudo bom? Então, pessoal, eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Qual visão de mundo que vocês têm? Eu faço essa pergunta porque há um tempo eu já me venho perguntando e fazendo esse questionamento para poder entender tudo que vem acontecendo no mundo de uns 10 anos para cá. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo, e há um tempo atrás, já se fala muito no mundo VUCA. Não sei se vocês já ouviram falar, se alguns de vocês conhecem ou já ouviu falar no mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? O VUCA, ele se trata do seguinte: naquele momento que nós estamos passando, seja ele esse que nós estamos passando agora do Covid, ou até antes do Covid, não temos previsibilidade de nada. A gente está passando um momento da história onde a gente não tem mais aquele quadradinho que eu pensava 5 anos atrás, não serve para o que eu estou passando agora no momento. Então, muitas das coisas que nós aprendemos lá atrás não nos ajuda, não nos auxilia nesses momentos que nós estamos passando hoje. Tudo muda muito rapidamente. Ou seja, nós estamos passando e enfrentando um caos total. E esse momento agora do Covid, ele literalmente trata dessas questões. Ou seja, não tem previsibilidade de nada, ninguém sabe quando vai voltar ao normal, entre aspas, e se esse normal vai ser o normal que a gente conhecia ou não. As mudanças que estão tendo agora, cada dia chegam informações novas, fica em casa, não fica em casa, sai, não sai, o que eu faço? Confusão, porque todo mundo dá opinião, cada hora chega uma opinião totalmente divergente uma da outra, e isso entra até entre os especialistas, causando erro de leitura, né? Então, ou seja, isso causa um erro de leitura gigantesco em nós. Só que esse mundo VUCA, por outro lado, ele também trata do seguinte: ele valoriza muito o ser humano. Então nós estamos no momento, por isso do nome, conexões no momento desconecta. Nesse momento a gente precisa cada vez mais estar conectado um com o outro. Principalmente nesse momento onde todo mundo voltou para dentro de casa. Porque eu lembro que até um tempo atrás, né, nós ficávamos naquela situação. Eu preciso de um tempo para fazer tal coisa, eu preciso de um tempo para arrumar as minhas coisas em casa. E agora, quando todo mundo ficou em casa, todo mundo ficou desesperado. Então nós precisamos estar conectos com nós mesmos, né? Estar conectado com nós. Então nós precisamos estar atento a essas questões. E quando eu falo isso, pensando no que nós estamos tratando aqui no segundo encontro do núcleo com design, semana passada o Renan e a Aline falaram bem a respeito do propósito. Eu vou falar um pouquinho de propósito também daqui a pouco, mas eles trabalharam bem essa questão. E quando nós falamos de valorizar o ser humano e conectar o ser humano, nós temos que ter propósito. Qual que é o meu propósito? Por que eu faço tal coisa? Por que eu exerço tal função? Por que eu trabalho em tal lugar? Por que eu estou aqui? Então nós precisamos estar atentos
e preocupado com essas questões. E essa nomenclatura que eu falei para vocês do mundo VUCA, para quem não sabe, ele é um acrônimo. E ele significa, traduzindo para o português, que nós estamos passando por um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, ou seja, nós estamos passando por um momento totalmente fora da casinha, fora da curva. E tem alguns estudiosos e futurólogos que eles já estão falando que o Covid trouxe o VUCA ao quadrado. Ou seja, nós estamos passando por um momento volátil ao quadrado, incerto ao quadrado, complexo ao quadrado e ambíguo ao quadrado. E como que a gente reage numa situação dessa? Existe um estudioso chamado Bob Johansen. Ele é do Instituto do Futuro dos Estados Unidos. Esse Instituto do Futuro são alguns pesquisadores mundiais que estudam como que o mundo está caminhando. E eles fazem estratégias mundiais para empresas, países, e determina como que tudo vai caminhar de acordo com o que eles estudam e preveem. Ok? E ele fala o seguinte: bom, se o mundo hoje é volátil, eu preciso ter uma visão para sair disso. O que é ter uma visão? Enxergar lá na frente, ver as perspectivas. Como que eu enxergo as propostas que estão se abrindo agora no momento? Se ele é incerto, eu preciso ter um entendimento, ou seja, eu preciso ter um conhecimento. Cada vez mais estudar, né, pessoal? A gente fala tanto em capacitação quando nós trabalhamos com empresas, mas nós precisamos nos capacitar como pessoas também, e principalmente nos conhecermos. Se ele é complexo, eu preciso ter clareza disso. Se ele é ambíguo, eu preciso trabalhar a agilidade. Hoje se fala muito em Agile, principalmente quando se trata em TI, né, que nós estamos falando em internet das coisas. Então se fala muito em agilidade. Então eu não posso mais ficar esperando as coisas acontecerem. Eu tenho que agir antes de tudo acontecer. Então por isso esse entendimento, por isso essa visão, por isso essa clareza. Se eu tiver esses 3 perfis, eu consigo agir. Se eu não tiver esses 3 perfis, eu não consigo agir. Eu fico sempre esperando acontecer. E nós, no momento que nós estamos passando, eu não posso ficar esperando as coisas acontecerem. Eu tenho que simplesmente agir, ir para cima, sem medo de nada. Então, pessoal, essas questões que eu estou trazendo aqui para vocês, fala muito sobre o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo e como que nós vamos perceber esse mundo daqui para frente. E aí eu trago para vocês alguns efeitos desse mundo VUCA, dessa loucura que nós estamos passando. Ou seja, o mundo é todo digital. De uma hora para outra, todo mundo agora precisa fazer live, todo mundo precisa estar conectado. A maioria das pessoas não estavam acostumadas com isso, trabalhava mal e mal o WhatsApp ali, o Skype, e hoje a gente conhece inúmeras ferramentas para poder fazer live, para poder fazer reuniões online. Então olha só como as coisas mudaram em questões de dias. Né? De uma hora para outra todo mundo teve que virar especialista em conexão. Além de tudo, ter uma conexão boa em casa. Né? Eu já participei de algumas reuniões online que eu acabei tendo que sair da reunião porque a conexão não estava boa. Então olha só como as coisas mudam e como esse mundo realmente é muito, muito louco, né? E muito rápido, muito veloz. Então uma coisa que destaca no mundo VUCA é a velocidade de informação. Tudo passa muito rápido. Outra questão que eu falei que eu iria comentar com vocês é a respeito do propósito, né? Qual é a sua causa? Por que você existe? Por que a sua empresa existe? Se sua empresa hoje sumisse do mercado, alguém iria sentir falta dessa sua empresa? Da prestação de serviço que você faz, do produto que você vende? É isso que o mundo VUCA traz. Então nós temos que estar muito conectados com o nosso propósito. E pensando nessa questão do mundo VUCA, acho que todo mundo tem acompanhado aí o mercado de trabalho, o mercado profissional. Ele está exigindo novas habilidades. Ou seja, nós temos que aprender a lidar com a diferença. E quando nós falamos em aprender novas habilidades, nós estamos falando das famosas soft skills, que hoje é tão falada e tão comentada no mundo do trabalho, no mundo pessoal, né? Porque nós temos que trazer para a gente também essas soft skills.
E uma das soft skills mais valorizadas hoje em dia é a criatividade. Até um tempo atrás, a criatividade era vista só como por pessoas que trabalhavam na área das artes, né? Então, por exemplo, minha formação, que é de designer, todo mundo olha para minha formação, quando eu converso e falo que sou designer, todo mundo fala: nossa, você deve ser um cara criativo. Sim, eu me considero criativo, mas a criatividade não é algo que vem do nada, né? Que eu dou um estalo no dedo e realmente as coisas acontecem. Não, isso vem de pesquisa, de análise, de conversas, de conexões, como nós estamos tendo agora. Então nós precisamos trazer essas questões para o nosso cotidiano. Quando nós falamos na conexão, é isso que nós trazemos. E eu lembro muito, quando eu falo em conexão, de uma fala de um professor meu da graduação, quando eu fiz design, que ele falava para mim: Leandro, antes de eu ouvir pela primeira vez a palavra networking, isso lá em meados de 2000 e pouquinho, 2002, 2003, já faz um bom tempinho, mas ele comentava assim comigo, ele falava durante as aulas, ele foi até meu orientador da minha pesquisa na graduação. Ele falava: Leandro, converse com o máximo de pessoas que você puder e com as pessoas mais variadas que você encontrar. Não fique naquele seu reduto quadradinho. E eu levei isso para minha vida. E a partir desse momento eu comecei a criar N conexões com pessoas que eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia ter contato, e hoje eu tenho. Como, por exemplo, o meu orientador atualmente, eu faço mestrado em sustentabilidade, para quem não me conhece, e eu tenho um co-orientador na verdade ele é português, mas hoje em dia ele é professor na Finlândia. E como que eu consegui esse contato com esse professor? Cara, conexão. É aquilo que eu falo para todo mundo hoje em dia, conexão. Eu vi o contato dele na internet, mandei contato, mandei e-mail, mandei WhatsApp, e o cara me respondeu. Eu nunca imaginei que teria um cara desse trocando ideia comigo. Para vocês terem ideia, ele é um dos cabeças que desenvolveu a nomenclatura de cidades inteligentes, que é a área que eu estudo dentro do meu mestrado. Então, quando você fala que você tem um contato com uma pessoa dessa e você conseguiu simplesmente mandando um e-mail e um WhatsApp, muitas pessoas não acreditam, não é verdade? Mas hoje em dia as coisas estão ao nosso alcance, basta a gente querer, acreditar e ir atrás, ok? E não perder, com certeza, como uma outra habilidade, a nossa comunicação. Comunicação hoje é fundamental, pessoal, seja para o trabalho, seja para a sua vida pessoal, ok? Então nós precisamos saber comunicar e aprender principalmente a resolver problemas. Por que, pessoal, nós precisamos aprender a resolver problemas? E é muito difícil você aprender a resolver problemas sozinho. Hoje praticamente ninguém faz nada sozinho. Nós estamos num momento, principalmente nós que somos designers, de cocriação, de colaboração, onde um auxilia o outro, onde todo mundo auxilia. Por quê? Por que eu falo isso? Olha o que está acontecendo no mundo. Imagina se nós estivéssemos fechados no nosso mundinho e não estivéssemos observando o que está acontecendo no mundo. Olha como está tendo cocriação e colaboração entre os países. Pesquisadores do mundo inteiro tentando achar a resolução do problema para o Covid. Isso não existiria há uns anos atrás. Então, essa colaboração é fundamental. E aí, pessoal, um outro detalhe que o design também ajuda bastante é a questão do planejamento. Lembra quando nós fazíamos entrevistas alguns anos atrás, o pessoal falava assim: o que você espera fazer daqui 5 anos? Nesse mundo VUCA que nós estamos passando hoje, é impossível você prever o que eu vou estar fazendo daqui 5 anos. Então isso não cabe mais nessa realidade que nós estamos fazendo hoje. Não tem como eu prever o que vai acontecer daqui 5 anos. Alguém previa há 5 meses atrás que nós estaríamos nessa situação? Hoje em casa, trabalhando tudo online, fazendo reuniões virtuais para poder resolver todas as nossas situações de trabalho. Então as coisas mudam muito rápido e a gente precisa estar antenado com isso. A gente não pode ficar para trás.
Hoje nós estamos num momento onde a globalização está mais forte do que nunca. A IoT está aí conectando tudo e todos. A impressão 3D também, que é algo que há algum tempo atrás era só para grandes indústrias. Olha como a impressão 3D hoje facilitou muito a comunicação entre as pessoas. O pessoal está fazendo em casa máscara 3D, com impressora 3D para doar para os hospitais. Olha como as conexões realmente fazem parte do nosso cotidiano e nós não podemos deixar isso passar despercebido. Então nós temos que cada vez mais instituir conexões entre nós. Ok, pessoal? Tranquilo? Se tiver alguma perguntinha, pessoal, pode ir fazendo aí que nós vamos anotando aqui e eu respondo lá no final. Ok? Só que um grande problema, pessoal, desse mundo VUCA é que a maioria só percebe essas mudanças na hora que ela acontece. Veja a situação de muitas empresas. Nós estamos vendo vários empresários que em algum momento parou para pensar e analisar tudo isso que está sendo falado. Eu lembro de uma entrevista do Bill Gates em 2015. Em 2015 ele já alertava que poderia ter uma situação como essa. Só que poucas pessoas ouviram, poucas pessoas pararam realmente para prestar atenção no que ele falava. E olha que é o Bill Gates, não é qualquer um, né, conhecido mundialmente. Só que muita gente só para realmente prestar atenção no momento que ocorre. E aí pode ser muito tarde para você querer fazer essas mudanças de uma hora para outra. É quase impossível você conseguir fazer isso de uma maneira ágil, planejada, de uma hora para outra. Ok? Então fica muito complicado. E aí eu pego uma frase do Jack Welch, que é um pesquisador do século passado, que ele morreu recentemente. E ele falava o seguinte: mude antes que seja preciso. Porque agora, se você for querer mudar agora nesse momento, sem chance, não dá. Então mude antes que seja preciso. Não precisa esperar para ter alterações. Ah, mas eu só vou mudar algo quando a economia me ajudar, quando alguém vier me auxiliar. Não dá tempo, pessoal, de fazer isso. Nesse mundo VUCA que nós estamos vivendo, não tem como eu planejar essas coisas. Então, eu preciso mudar automaticamente. E aí vem uma outra questão, né? Só ouve quem está preparado para ouvir. Quem não está preparado, aquele que usa aquela filosofia, né? Aquela história de que eu não mudo. O mundo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela... Quem não conhece essa música? Então tem muita gente que fica batendo, dando murro em ponta de faca. Não, eu fiz assim a vida inteira, a empresa sempre foi assim a minha vida inteira, eu sempre fui assim a minha vida inteira, então eu não vou mudar. Agora precisa mudar. Não tem como você mais seguir esse caminho que você tinha traçado. Né? Agora nós não estamos mais num momento linear da história. Nós estamos num momento exponencial, que as coisas acontecem de forma muito rápida. Um exemplo, alguns anos atrás alguém imaginava que o Uber existiria, que o Airbnb existiria, que o iFood, o iFome existiria. Então não dá para a gente ficar com a cabecinha do século passado, né, com aquela questão de estabilidade. Eu preciso estar estável para poder fazer com que as coisas funcionem. Não podemos ter esse pensamento, pessoal, senão nós nunca vamos crescer. E aí eu preciso me adaptar a essa nova realidade, mudar o meu mindset, né, que hoje a gente fala bastante. O que é o mindset? Mudar minha forma de pensar. Então eu não posso mais ter esse pensamento de Gabriela, eu preciso mudar, preciso alterar. Eu lembro que alguns anos atrás nós fazemos consultoria na área de gamificação, e quando você falava antigamente em brincar, em jogar, todo mundo achava que era coisa de criança. Não, mas você vai brincar, você vai jogar no trabalho. Como que isso funciona? Essa pessoa não vai brincar, ou seja, vai colocar um videogame lá na sala dela e beleza? Não é só isso, pessoal, não que isso não auxilie, né? Porque as grandes empresas hoje fazem uso dessa questão. Mas não é simplesmente colocar esses elementos por colocar.
Então, vou colocar uma tela de 50 polegadas lá na sala para o pessoal, colocar um Xbox, um PlayStation e tá tranquilo, deixa o pessoal jogar e boa. Não é isso. Esclarecendo um pouquinho quem não sabe a respeito da gamificação, a gamificação é o uso de elementos e mecânicas de jogos num contexto de não jogo. Então, por exemplo, nós estamos dentro de uma empresa e nós utilizamos esses elementos tais como regra. Todo jogo existe uma regra. E muitas vezes no trabalho, isso não é passado para você de forma clara. Você é contratado, o pessoal te chama para trabalhar e não te explica realmente como que deve ser feito o seu trabalho. Você simplesmente entra, vai executando e aquilo ali vai virando sua rotina diária, né? Você vai fazendo os trabalhos, vai se conectando, mas muitas vezes você realmente não está antenado, principalmente com o propósito da empresa, né? Você entrou simplesmente porque você esperava trabalhar e ter aquele salário no final do mês. E aí vem uma pesquisa da Gartner de 2018 que ela fala o seguinte: 80% dos colaboradores não possuem as habilidades necessárias para a transformação que o mundo exige hoje. Essa pesquisa é de 2018, pessoal. Então, ou seja, faz 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos que saiu essa pesquisa, porque saiu no final de 2018. Não tem 2 anos ainda que saiu essa pesquisa. Então, olha só, 80% dos colaboradores não estão preparados. E como que a gente prepara esse pessoal? E aí fica uma pergunta para vocês se responderem, né? Como que nós preparamos esse pessoal para esse mundo VUCA que nós temos, que é digital, ou seja, nós precisamos estar antenado com a internet, conectados, que é ambíguo, que eu preciso ser criativo, eu preciso ser comunicativo. Como que eu faço isso? Como que eu trabalho esse pessoal? Como que eu engajo esse pessoal? Né? E uma coisa que eu sempre falo é o quê? Não adianta reclamar. Reclamar não é estratégia para nada, né? E o normal agora é diferente. Não existe aquele normal que nós estávamos acostumados alguns anos atrás. Ah não, daqui uns 6 meses eu sei o que eu vou estar fazendo. Eu tenho um planejamento para daqui 3 meses. Então não adianta ficar reclamando, chorando pelo leite derramado. Nós precisamos ter um plano de ação. Hoje em dia, por exemplo, que as empresas estão solicitando de nós como consultores, né? E aí fica uma dica para quem trabalha, presta serviço também. Nesse momento que está todo mundo trabalhando em casa, como que você lidera a sua equipe de modo remoto? Como que você faz para fazer com que a pessoa engaje remotamente? Por quê? A gente tem na nossa consciência aquele estereótipo de que a pessoa só trabalha se o chefe estiver perto, né? Quando você está ali com o seu chefe do lado, você está trabalhando. Se você não tem ele do seu lado, né? Eu não faço nada, eu fico ali fingindo. E isso infelizmente acontece, pessoal, não é balela não. A gente percebe isso nas consultorias que nós fazemos e até nos feedbacks de gestores, de empresas e dos funcionários também, porque isso acontece também pelo outro lado, né? Gestores que também estão ali só para figuração, vamos assim dizer, né? Não lideram realmente como deveriam. Então como que eu faço isso? Eu preciso ter um plano de ação para essas questões. E um plano de ação é o quê? Adaptabilidade, pessoal. A gente precisa se adaptar a tudo que está acontecendo. A gente precisa ser flexível, resiliente. Essa palavra resiliente já está no vocabulário de todo mundo aí já faz um tempo, né? Então nós precisamos ser resilientes. E outra coisa, capacite-se. Aproveite esse momento que você está em casa, estude, pesquise, leia, se conecte com as pessoas, né? Participe das lives, como nós estamos fazendo aqui, troque ideia com as pessoas. Isso é fundamental, pessoal. Não faça uso da internet só para de repente ficar vendo vídeo, passando o dia, fazendo isso. Não que não seja bom, isso é muito bom. O Domenico De Masi, italiano, ele fala o seguinte, do ócio criativo. Eu, quantas e quantas vezes, fico na frente da TV, às vezes parece que eu estou
sem fazer nada, mas na verdade eu estou prestando atenção em tudo que está acontecendo à minha volta, o que está passando na TV, e isso muitas vezes me auxilia na questão da criatividade. Que a criatividade, como eu falei para vocês, não vem do nada, né? Ela não surge num estalo de dedo, como é no desenho, parece aquela luz na nossa cabeça e vamos para cima. Não, não é assim que acontece. Nós precisamos pesquisar. Eu lembro de um detalhe que a minha esposa, ela sempre falava o seguinte para mim: mas por que você assiste tanto desenho? Né? Que tanto que você vê nos desenhos? Para mim, assistir desenho é fundamental para minha criatividade, porque eu assisti desenho minha vida inteira, minha infância inteira eu assisti desenho, né? Os desenhos show de bola. E eu sempre uso o desenho, para pegar o traço do desenhista que faz o desenho, porque eu gosto de desenhar, mas principalmente porque os desenhos, no seu âmago, lá no fundo, eles sempre têm um contexto. E esse contexto é fundamental, principalmente para que a gente conheça as pessoas. Porque quando eu falo em conexão, é principalmente você estar se conectando com as pessoas. Como nós estamos aqui agora. Eu estou me conectando com vocês e vocês comigo. Tem um filme muito bacana, não sei se vocês já assistiram ou não, quem não assistiu, tiver oportunidade, é o Divertidamente. Divertidamente é um filme fantástico, que traz uma reflexão da vida, assim, fundamental, né? Trabalha o seu emocional, trabalha a sua raiva, que é tudo coisa que nós estamos passando agora no momento. Quem não passou por esses dias aí, por um momento de raiva, por um momento de alegria, né? Isso são emoções dos seres humanos. E para você conseguir se conectar realmente com as pessoas, seja virtual, seja presencialmente é mais fácil, né? Porque você abraça a pessoa, você dá um chamego na pessoa, você faz um agrado. Virtualmente é mais complicado, mas você consegue traduzir isso por um olhar, né? Não necessariamente você precisa estar com a pessoa ali junto no dia a dia. Mas isso é fundamental, pessoal. Então, quem não assistiu esse filme e puder assistir, é muito interessante, Divertidamente. E aí eu falo de uma questão, né? A transformação digital que nós estamos passando agora tem mudado a forma de trabalhar, né? Ou seja, nós precisamos então da colaboração de todos. Um precisa ajudar o outro. Quando nós falamos em comunicação, em cocriação, em trabalho em equipe, nós precisamos nos conectar. Quantas e quantas vezes eu encontro nas empresas que nós prestamos consultorias, funcionários que trabalham do lado do outro e não tem uma comunicação fluida, não consegue ter empatia um com o outro. Empatia, que é uma palavra que está em alta, né, também recentemente, que é se colocar no lugar do outro, né, traduzindo de forma mais básica, vamos assim dizer. Então nós precisamos entender isso. E para isso, obviamente, nós precisamos entender as pessoas. E hoje nós estamos num mundo, né, como eu já havia comentado com vocês, que o consumidor mudou, nós que prestamos serviços. Porque as pessoas, como eu já falei para vocês, estão conectadas. Há um tempo atrás, as pessoas só sabiam da informação quando assistia TV, quando lia um jornal. Hoje elas sabem automaticamente, faz uma pesquisa no Google, faz uma pesquisa em qualquer outro site de busca e você tem informação rápida. Então a comunicação ficou muito mais rápida, muito mais fluida, mas ao mesmo tempo é muita informação e muitas vezes nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos nem digerir essa quantidade de informação que nós temos para assimilar. E quando a gente fala em comunicação, pessoal, em comunicarmos com as outras pessoas, eu preciso estar atento a essa pessoa, eu preciso dar atenção a essa pessoa, eu preciso entender o que ela está passando. E aí, que uma coisa bem interessante na nossa consultoria, que a gente sempre fala e sempre busca, é primeiro se conhecer, conheço o eu. Como que eu vou ser empático com o outro se eu não consigo nem saber como que eu penso? Como que eu ajo em determinadas situações? Se eu não souber essas questões, então não tem como eu auxiliar o outro. Não tem como eu ter empatia, não tem como eu me conectar
com as pessoas. Então, a princípio, nós precisamos nos comunicar e comunicar muito bem. Um dos maiores erros que acontece hoje dentro de qualquer empresa, seja grande, pequena, média, é comunicação. A falta de comunicação faz com que muitos percam emprego, percam dinheiro, muitos empresários. E a falta de comunicação pode fazer com que muitas empresas, nesse momento, VUCA ao quadrado, Covid que nós estamos passando, possa degringolar, possa criar um caos que possivelmente não vai conseguir retornar e seguir caminhando. Então, olha só como a comunicação realmente faz uma diferença gigantesca, pessoal, no nosso dia a dia, seja pessoal, seja no trabalho. Quando não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Isso é uma frase do Viktor Frankl. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas também é um estudioso. E aproveitando essa frase do Viktor, eu pego o caso do Airbnb. Eu já tinha falado para vocês anteriormente do Airbnb, mas quando nós falamos em conexão, vou dar um exemplo bem interessante, que quem não conhece a história do Airbnb, ele se iniciou, eram 3 amigos, estudantes, estavam na graduação nos Estados Unidos, e estava tendo uma feira, um evento nos Estados Unidos, e olha só, de design. Estava tendo um evento nos Estados Unidos de design, e o que aconteceu? Os hotéis não tinham capacidade para suportar a quantidade de pessoas que estavam ali para assistir o evento. E o que esses 3 amigos fizeram? Os caras estavam quebrados, sem dinheiro, e eles falaram, cara, o que a gente tem que nós podemos auxiliar esse pessoal? Bom, nós temos colchões infláveis, vamos encher o colchão e vamos alugar um quarto para esse pessoal. Olha a sacada dos caras. Então, olha só, primeiro eles partiram do seguinte: vamos nos conectar com as pessoas. Eles se preocuparam com as pessoas, porque não tinha onde essas pessoas ficarem, e colocaram essas pessoas dentro da casa deles. Em nenhum momento eles pensaram, bom, eu vou vender um produto, vou vender um serviço. Não, eles simplesmente se preocuparam com a situação das pessoas e como poder auxiliá-los nesse momento. E o Airbnb virou o que virou, né? Ou seja, os caras não têm uma casa, um hotel no mundo, só que é a maior empresa de aluguel do mundo hoje em dia. Então olha só como nós precisamos realmente nos conectar, estar atento a essas questões, essas mudanças. Então olha só a mudança que teve com relação a isso. Hoje praticamente todas as viagens que eu faço, e olha que eu gosto de viajar, né? Eu e minha esposa, a gente gosta de sempre dar uma viajada, eu praticamente só uso Airbnb hoje em dia. É muito difícil eu ficar num hotel tradicional como era antigamente. Então, quando nós falamos dessa questão de inovação do mundo VUCA, olha a oportunidade que esses caras tiveram. E crise, sempre que há uma crise, são momentos para que nós possamos utilizar a nossa criatividade a nosso favor. E nós podemos observar muitos elementos que façam com que de repente aconteça algo que a gente nem imaginava. Esse dia eu estava vendo uma entrevista de um rapaz, se não me engano era em Curitiba, eu estava assistindo um jornal e ele estava dando uma entrevista. Ele estava comentando o seguinte: ele tinha um lava-carro. E aí nós tivemos o Covid e ficou praticamente o primeiro mês, os primeiros 45 dias, praticamente ninguém estava saindo de casa. Ou seja, ele tinha um lava-carro, ninguém estava saindo de casa, ninguém estava utilizando o carro. Então o que ele fez? Praticamente fechou o lava-jato porque não tinha serviço. Só que olha a sacada do cara, o que ele fez? Ele já tinha um espaço e ele começou a produzir pão na casa dele para vender. Ele precisava fazer uma renda, ele não tinha de onde vir o dinheiro. Então, o que ele fez? Começou a produzir esses pães e começou a vender na vizinhança. Aí quando o repórter fez essa reportagem com ele, fez esse questionamento, ele falou, cara, eu acho que eu vou abrir uma padaria e vou fechar o lava-carro. Ou seja, se ele tivesse aquele pensamento linearzinho, ele ia falar o seguinte: não, acabou
acabou a quarentena, acabou a pandemia e tal, vou voltar com lavar carro. Não, olha só, ele pensou lá na frente. Pão, olha só, pessoal, e ele começou a criar vários tipos de pães e começou, as encomendas não param de surgir e não param de subir, porque as pessoas vão falando, conexões. Então, olha só, por quê? Quando ele vende o pão, ele vai na casa da pessoa, ele entrega na mão da pessoa. Quando você vai lavar um carro, você não tem tanta essa conexão. Por quê? O cara entra dentro do carro, passa na máquina, lava tal, pagou e vai embora. Você não tem tanta essa conexão com as pessoas como ele levar o pão para trocar ideia e conversar com as pessoas. E aí, eu pego uma fala de um cara que eu estava assistindo uma palestra esses dias. Lembra que eu falei para usar o tempo para aprender, se conectar? É um cara, eu nunca tinha ouvido falar no cara, para vocês terem uma ideia, mas um cara fantástico, ele chama Wellington. Foi ele que trouxe o Doutores da Alegria para o Brasil. Então, quando o Doutores da Alegria foi instituído nos Estados Unidos, ele foi para lá, para a faculdade, fez o curso lá, e foi ele que trouxe os Doutores da Alegria para o Brasil. E aí ele falou um negócio bem fantástico, assim, que agora eu vou carregar comigo e vou passar para vocês, né, essa questão. Que ele fala o seguinte: o mundo daqui para frente, ele tem que ser play. O que significa play? Quando nós falamos em jogos, nós utilizamos muito essa palavra, né? Play. Tanto que você vai jogar um jogo de videogame, você fala player 1, player 2. Né? Eu lembro quando eu jogava bastante videogame quando era moleque, adolescente. Eu quero ser o player 2, eu quero ser player 1. Então ele fala o seguinte, e olha que ele trabalha com Doutores da Alegria, se não me engano ele trouxe o Doutores da Alegria, acho que foi na década de 80 para o Brasil. 85, se não me falha a memória, dessa palestra que eu assisti dele. Então já faz um bom tempo. E todo mundo conhece a história do Doutores da Alegria, já virou até filme, né? Patch Adams, com o Robert Williams. Então é uma história fantástica, assim. Ele fala, cara, o mundo hoje, ele precisa ser play. A gente precisa saber brincar. A gente precisa ser um pouco mais maleável. E até um tempo atrás, né, você chegava nas empresas e você ouvia algo de brincar, de brincadeira, de ludicidade. Você entrava nas empresas e o cara falava assim, ixi, aquele cara tá brincando, acabou. Né? Ou seja, para o profissional isso era praticamente degringolar. Né? Você entrava na empresa com esse pensamento, você praticamente era cortado. Hoje as empresas contratam as pessoas para que elas se divirtam no trabalho, vamos assim dizer. Né? O Google é uma experiência fantástica nesse sentido, né? Foi uma das empresas que revolucionou e onde todo mundo queria trabalhar por essas questões. Né? Você entra lá no Google, tem escorregador para você brincar, tem videogame, tem fliperama, tem sala de soneca, que você pode ir dormir. Quantas empresas depois disso não começou a instituir isso? Não só no Brasil, mas mundialmente. Por quê? Porque as pessoas rendem mais quando você se diverte, quando você joga, né? E o jogar, ele é muito bacana por quê? Porque ele proporciona a criatividade, ele gera inovação, ele faz com que você coproduza, cocrie ideias e combine repertórios. Por quê? Não existe um jogo que você joga individual, é muito difícil. A não ser jogos de estratégias, alguns de videogames mesmo, de plataforma, que você joga sozinho. Mas normalmente você sempre joga em 2, 3, 4, 5. Vamos pegar o War, por exemplo, que é um jogo de estratégia fantástico. Você joga 6 pessoas, 7, 8 pessoas. Então olha só como você pode co-criar ali entre vocês. E além do mais, o jogo também proporciona o criticismo. O que é isso? Capacidade de análise, interpretação, avaliação, tomada de decisão, para que você consiga resolver problemas. Hoje, vários empresários reclamam que os funcionários não têm capacidade crítica. Lembra que 80% não está, como a Gartner falou, e eu já citei para vocês,
80% dos funcionários não estão capacitados? E realmente não estão, pessoal. Então, quando esse cara do Wellington, do Doutores da Alegria, falou isso, eu fiquei super emocionado, porque está dentro do foco da nossa consultoria, que é levar o jogo para dentro das empresas, mas não para brincar, e sim para despertar isso que eu falei para vocês agora. Inovação, criatividade, senso crítico, avaliação, saber observar os detalhes e saber resolver problemas. E é isso que nós precisamos. E é isso que os designers também precisam. E é isso que nós do Núcleo queremos apresentar para vocês nesse período que nós estamos aqui fazendo essas lives para vocês. Que começou a semana passada com o Renan e a Aline e hoje comigo. E teremos outras, né, com o pessoal, com a nossa turma do Núcleo de Design. Porque tem muita gente que tem a ideia do design ainda de ser aquela pessoa visual, estética. Eu vou fazer algo que é bonitinho. E o design é muito mais que isso. É isso que a gente sempre bate na tecla. O design é estratégia, pessoal. O design transforma pessoas, transforma empresas. E com isso transforma as conexões que nós temos que criar. Eu sei que o BBB é um programa que causa os dois lados da moeda, né? Tem pessoas que adoram, tem pessoas que odeiam. Eu não sou muito fã também, mas normalmente eu assisto com o olhar de consultor. Por quê? Eu estou analisando pessoas. E esse BBB, essa última edição, cara, eu tirei chapéu pros caras. Fugiu o nome. Aquele paredão que deu 1,5 bilhão de pessoas em 3 dias, cara, isso não é para qualquer um. Não é para qualquer empresa que consegue fazer isso. Imagina você não está conseguindo engajar sua equipe de 10 pessoas. Seja ele presencial, seja online. Imagina você engajar 1,5 bilhão de pessoas, clicando ali, quase 72 horas direto, votando em 2 pessoas para ver quem fica e quem sai. Olha que loucura pensar um negócio desse. E o BBB é um jogo. Olha só, pessoal, como isso pode ser fantástico se nós pegarmos essa experiência e trouxermos para o nosso cotidiano. Seja pessoal, seja profissional. Olha que interessante. Por isso que eu gosto de perceber o BBB como pesquisador, né? E não como só ficar olhando, observando e criticando, né? Mas sim observando de forma crítica, né? Analisando realmente. E uma coisa que eu sempre gosto de falar também é o quê? Quando nós falamos em consultoria, em gamificação, o que nós precisamos pensar e apresentar para as pessoas? Muita gente acha que vai ser um evento. E quando nós prestamos consultoria, o pessoal do núcleo presta consultoria, eu sei que tem outros consultores, ou presta os seus serviços, os seus produtos, é que as mudanças não são evento. Muita gente acha que assim, eu vou trazer o pessoal aqui, vamos fazer uma gamificação então de 2 horas e resolver os problemas. E não é assim. Então, mudança é um processo. Ninguém muda da noite para o dia. Ninguém muda seu pensamento, ninguém fica empático da noite para o dia. Então nós temos que estar muito preocupados com isso. Mudança não é um evento, é um processo. Então quando nós falamos que o design é estratégico, ele precisa de tempo para poder executar. Por mais que hoje nós falamos em agilidade, nós precisamos ser ágil, mas dentro de um processo. Não pode ser aquela coisa louca, atropelada, ok? E aqui eu vou colocar algumas atitudes que os profissionais precisam ter, mas também os líderes precisam ter. Se tiver alguém aqui me ouvindo que é líder de equipe, líder dentro de empresa, líder que eu falo são gestores, tá, pessoal? Antecipe as necessidades. O fracasso é o resultado da manhã. Saber se preparar para as mudanças. Poder de questionar. Então, olha só, antecipe as necessidades. Então, ou seja, se você estivesse pensando na questão do Covid, como eu falei, que até o Bill Gates já tinha falado em 2015, 5 anos antes, possivelmente você
passaria mais tranquilamente por essa situação. Não que seria ruim, né? A gente não prevê que a escala seria global dessa forma que foi, mas você poderia se prevenir um pouco mais tranquilo, ok? O fracasso é o resultado de amanhã. Nós temos que incutir na mente das pessoas que o erro é fundamental. Ninguém cresce sem errar. É impossível um cara que chegou no topo sem erro nenhum. Só que nós temos na nossa cultura que errou tá fora, principalmente nas empresas, né? Você fez algo errado na empresa, é rua. E não, o erro é um aprendizado para que você futuramente possa melhorar. O design thinking, que é uma coisa que é uma ferramenta, uma metodologia que nós utilizamos frequentemente e tem sido difundida mundialmente, ele prega isso. Erre, mas erre rápido. Por isso que ele tem a fase da prototipação. Porque você não fica planejando, você já vai testando antes de lançar, seja um produto, seja um serviço. Pessoal, eu sei que a live já está chegando aqui no finalzinho. Tem alguns questionamentos aqui que eu vou responder aqui para vocês então. Fizeram uma pergunta aqui: como o pequeno empresário pode se adaptar a esses conceitos no seu negócio? Bom, seja pequeno, seja grande, seja médio, como eu falei, conecte, conheça as pessoas. Eu não sei se o seu comércio é de Maringá, não é, de outro canto do Brasil, mas existem N formas. Por exemplo, aqui em Maringá, o nosso núcleo ele fica dentro da SIM. Então você pode entrar em contato com a SIM, que ela vai repassar o contato conosco. Pode entrar em contato conosco mesmo nas nossas redes sociais do próprio ConDesign, né, que aí cada um vai dentro, lá tem vários profissionais de áreas distintas e pode te auxiliar. Ou você vai específico dentro do problema que você quer resolver. Você pode entrar em contato com as nossas redes sociais. Bom, eu sou CEO, então entra lá nas nossas redes sociais, @Grupo LD Consultoria, siga nossas redes sociais, que nós estamos ali para auxiliá-lo. E conecte-se, conheça pessoas, faça contatos. Hoje aqui você está me conhecendo, se você não conhecia, deve estar vendo outras pessoas aí mandando mensagem, conversando, entrando nessa nossa live, nesse nosso bate-papo. Siga essas pessoas sobre o que você quer saber você quer saber sobre gamificação, você quer saber sobre design thinking, você quer saber sobre o mundo VUCA, né? Você tem um Insta, coloca lá no Insta, hashtag gamificação, hashtag Grupo LD Consultoria, hashtag design thinking, hashtag estratégia, hashtag branding, hashtag produto, e isso vai te auxiliar muito. Então tá muito fácil, né, hoje em dia ter essas questões. Não é mais questão de ser uma grande empresa. Não, isso está para as pequenas empresas. Até porque com esse momento que nós estamos passando, muita coisa hoje está gratuita. Muitas ferramentas que até um tempo atrás eram pagas, hoje está liberada. Então tá mais tranquilo essas questões. Fala da minha mãe, crescimento Como manter a equipe engajada e focada nessa pandemia? Outra pergunta que chegou aqui pra gente, pessoal. Como manter a equipe engajada? Bom, primeiro, principal de todos, pessoal, você conhece a sua equipe? E pegando esse gancho, eu iria até fazer essa fala agora. 5 perguntas essenciais que você precisa fazer pro seu time. Antes da gente acabar o tempo aqui, que eu não sei quanto tempo falta. 6 minutos. Tem 6 minutos aqui, eu acho que vai dar tempo certinho de pegar essa pergunta que foi feita aqui, pessoal. Todos os membros da sua equipe têm metas, planos, propósitos claros e integrados? Isso é fundamental, pessoal, porque se você não tiver conectado, se você não tiver uma equipe com propósito, esquece. Você pode chamar os melhores profissionais do mundo que você não vai engajar esse cara, você não vai engajar essa pessoa. Então, primeiro de tudo, conheça os seus funcionários. E conhecer os funcionários não é ter só um número do WhatsApp dele, não. É conhecer ele a fundo. Converse com o cara, vê o que ele está passando, vê quais são as necessidades dele, o que ele quer te falar. E muitas vezes será necessário você colocar terceiros. Por quê?
Quando o gestor chega para a pessoa, é difícil a pessoa se abrir, porque tem o medo. Lembra que eu falei lá do erro, medo de errar? É medo de falar algo, ser mal interpretado e ser mandado embora por isso. Ou por expor as suas opiniões, por expor seus sentimentos. E isso a gente vê em várias empresas, pessoal. Ainda tem muitas empresas que têm aquele pensamento de Gabriela, você sempre assim. Então isso faz com que as pessoas tenham medo de se revelar. Então, por isso que eu sempre falo, conheça os seus funcionários. Esse é um trabalho que nós fazemos de formiguinha quando a gente entra na nossa consultoria do Grupo LD. Nós temos que conhecer, nós vamos conhecer a fundo cada um dos funcionários e conhecer também o gestor, para saber como ele está agindo. Porque a gente sabe que em várias empresas o erro não está na equipe, não está no funcionário. Está em muitas e muitas vezes, né, poucas não, nos gestores. Aí uma outra questão que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: todos os membros da equipe, eles acreditam que estão fazendo algo significativo? Na gamificação a gente tem dois elementos, que é a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A extrínseca é aquela que é o seguinte: eu contratei o cara, ele vai ganhar o salário no final do mês e tá ótimo. Para muitas pessoas isso é o suficiente. Para muitas outras não. Eu preciso, quando eu falo em propósito, se eu tenho um propósito, pessoal, não é só o salário que vai me adiantar. Não é só isso que vai valer a pena para mim. Eu preciso ter algo, a empresa tem que ter algo que faça com que realmente me segure ali. Senão muitas vezes eu posso até ir embora. Eu não vou ficar ali. E hoje acontece muito com essa geração, principalmente millennial. Né? Você pode ver, a molecada hoje não fica muito tempo no trampo. Por quê? Se não tiver propósito, ele não vai ficar ali. Todos os membros da equipe confiam nos prazos e níveis de exigência que tem hoje? Porque a gente tem também uma exigência gigantesca, né? Sempre meta e só fica nisso. Então o cara não se sente motivado. Como que você vai engajar uma pessoa onde você só cobra e não tem nada? E uma coisa fundamental da gamificação e dos jogos, que é um outro elemento do jogo, é o feedback. Muitas vezes o funcionário não recebe feedback nenhum pelo trabalho que ele faz. Ele não recebe nem aquele famoso tapinha nas costas, né, que a gente recebia há um tempo atrás. Nem isso, tem algumas empresas que nem isso fazem. Mas precisa, pessoal, a gente precisa valorizar o pessoal. E feedback não é só negativo não, tá? Pessoal, a live tá acabando aqui no Insta, pra mim apareceu, só tem 20 segundos e já vai acabar. Então fica aqui meu obrigado. Agradeço, todo mundo tem participado aí. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui um pouquinho maior e vou colocar nas nossas redes sociais. Então nos acompanhe e até lá, pessoal. Obrigado.